Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou o Osmar Campbell, estou aqui com o Fabiano Cabreira. Ei, Osmar, que honra, que prazer estar mais uma vez ao seu lado, seu lindo gostoso. Onde estamos? Estamos na Pé de Pano Produções, vai entrar aqui embaixinho, olha ali, papai Catito tá ali operando as picapes. Não esqueça, se você tiver algum projeto que envolva câmeras e microfones, podcast, canal no YouTube, curso online, transmissão ao vivo, procure Pé de Pano Produções, uma estrutura incrível. Dá desconto especial para material adulto. E com quem estamos aqui hoje, Osmar? Estamos hoje com Diego Selingardi. Diego! Seja bem-vindo aí. Um prazer, uma honra ter você aqui. Prazer tudo meu, honra toda minha. Tô super nervoso porque o último que tava aí foi triste. Que isso, Tá que isso. nervoso, né? Vai relaxando aí que a gente vai agradecer aqui nossos apoiadores e patrocinadores aqui do canal. Boa. Editora Devir, precisamente MipoBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e Bestmark Distribuidoras. Boa. Não esqueçam de Que apoiar galera sempre top. as empresas que ajudam o cenário nacional de tabuleiro e de produção de conteúdo. Muito obrigado. Não esqueçam de seguir aqui o Contrapartida nas redes sociais. @Contrapartida e também nossos pessoais também, se quiser bater um papo lá com a gente. quiser xingar o Osmar no direct. Osmar Campbell com 2 L's e @Fabiano Cabreira. Boa. Se quiser xingar, pode xingar, Osmar? Pode sempre. Pode pedir favor? Pode, na hora Pode que pedir. querer comprar coisa na caixinha board game? É só pedir e leva bloco. Se quiser comprar coisas na caixinha Board Games, é só comprar coisas na caixinha Board Games. O site tá lá funcionando. Não precisa de mim, não. Eu compro no direct. Coisa, Tá lá, @caixinha BG. Ó, posso dar Por favor, faça a sinopse. Profissão, ele é formado em análise de sistemas e produtor de conteúdo de board games. É apaixonado por animes ou animes? Animes. É. Por quê? Eu já vi os dois já, né? Então. Pode ser qualquer coisa, tá Vamos de boa. português. Será que não? Ama música. Música na sessão de board game, a musiquinha fazendo a trilha sonora. Fica bom, hein? Eu fiz umas paródias já com música já. Não. Ué. Principalmente com o Leonardo. Saiu aquele jogo do Dedinho, da Paper Games. Sim. Aí eu fiz uma tentativa de vídeo que era explicando um jogo em um refrão. Aí eu peguei o Pensa em Mim. Né? Se quiser, eu posso fazer o trechinho. Por favor. Por favor. Era Por assim, favor. como que era? Olha pra essa câmera aqui. É assim, ó. Pega o dedinho, põe no botãozinho e tenta adivinhar quantos dedinhos tem nele. Rapidinho, põe e tira o dedinho. Depois pega o pontinho. É mais ou menos assim. Boa. Deviam te contratar para ensinar o jogo com essa música. Acabou de inutilizar o manual inteiro Estragar uma com música. apenas 2 Estragar uma frases. música. Exatamente, estragar uma música. Olha, ele conheceu os jogos de tabuleiro há 5 anos Sim. atrás. E o primeiro foi Smash Up. Sim, o Smash Up, o representante dele é a Carol. São 2 amigos meus de infância. E aí deles eu comecei a jogar. Ele foi o primeiro que eu joguei o Dixit na sequência. Só que o primeiro jogo que eu comprei foi o Survive. Porque eu vi que podia destruir todo mundo, aí foi a minha preferência. Boa, calma, amiguinho. Você já ficou apaixonado Gente, a é o atacar melhor jogo, pra mim. Disparado é o Survive. Porque ele, assim, você descobre se você tem uma amizade sincera ou se é só uma amizade interesseira. Só papo furado. Então eu já Exatamente. tenho que abandonar todos os meus amigos já, então, né? Não abandonou ainda? Você tipo nessa... Tem amigos? O Osmar adora jogo assim, porque ele quase não quer atacado na mesa, Eu né? nunca Quando tem que- sou. Eu só sou o alvo de todo mundo. É uma delícia. Esse é o número do Survive. Muita gente não gosta dele porque muitas vezes você é o alvo de todo mundo na Eu mesa. sou alvo de Mas todo a mundo na árvore mesa. que dá mais frutos é a mais apedrejada, Osmar. Nossa. Produção de conteúdo, canal Tio Di. Canal Tio Di O tá que lá. a podemos camiseta dele. encontrar no canal Tio Di? Cara, eu não faço muito reviews de jogos, porque eu confesso que eu sou bem inseguro pra falar de alguns jogos. Inseguro? Inseguro. Ué. É porque assim, você pega... Como assim? Por exemplo, você vai falar de um jogo específico. Dependendo do jogo que você vai falar, já tem trocentas pessoas que já falaram do jogo e falaram muito bem. Tá. Então eu fico com o pezinho atrás de falar merda. Aí eu tento inventar outras coisas fora disso, de falar exatamente de um jogo direto. Não, mas falar merda, você fala de falar mal ou De falar falar errado. uma coisa Falar que errado. a galera vai olhar e falar, nada a ver É, esse cara tá nossa, falando. tipo assim, hashtag lixo, fala bobeira, esse negocinho. Mas se você der a sua opinião sincera cara. sobre o jogo, não tem muito o que o pessoal falar, né? O que É você sua achou, opinião, sua né? opinião, pô. Sim. É isso assim, é uma coisa que eu tenho tentado mudar bastante. Então eu tenho feito alguns vídeos sobre falando de alguns jogos, mas é uma coisa que eu ainda me restringo um pouco. Mas o que eu faço mais geralmente é brincadeira, com música, ou com paródia, ou tipo, conversando, que nem uma das coisas do canal que ficou mais relevante, entre aspas,
foi um negócio que eu fiz com o Maracaibo. Eu comprei o Maracaibo quando saiu e ele ficou parado na minha estante por 2 anos. Putz. Porque eu não conseguia entender o raio daquele manual. Eu li o manual, não conseguia entender. Eu vi o pessoal jogando, eu não conseguia entender porque eu também não tinha com quem jogar. Aí eu comecei a fazer, tipo, alguns stories, alguns videozinhos de Reels, que eu falava assim, quando chega um jogo novo em casa, gente, eu já jogo. Aí o Maracaibo aparecia atrás. Joga o caramba, que eu tô aqui há 2 anos, nunca vi uma mesa. Você tá Com aqueles mentindo. efeitinhos que botam uma boquinha no objeto. Exatamente. Então aí eu fiz Ele não entendeu o manual. Não entendeu. O manual começou falando assim, junte 3 amigos. Ele não consigo essa 3 parte. Tava amigos, sozinho. eu tô sozinho. Cara, você já deixou de jogar algum jogo porque você não entendeu o manual? Já. Não lembro agora qual. Porque passei já- pra frente. Não, tem Fieldum, por exemplo. Fieldum, a gente parou, pegamos um manual, fiquei um sábado, uma tarde inteira, eu devolvi assim, falei, irmão, o que que não vou jogar? quero. Vou jogar outra coisa? O Vamos jogar uma Maracaibo coisa me que já assustou saiba. bastante, porque você começa a ler o manual do Maracaibo, parece que ele já tá falando pra alguém que já conhece muito. E foi a mesma experiência que eu tive com o Lagranja. O Lagranja foi jogar a primeira vez e eu fiquei assim, gente, o que ele tá falando comigo aqui? Que eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Mas às vezes, cara, às vezes você tá num dia cansado, às vezes você não pegou direito. É que às vezes não você tem- pega o manual e você acha que vai ser uma leitura tranquila. Sim, É, Você tá num exatamente. dia que você Uma tá uma leitura expectativa, tranquila. uma parada Aí e- quando vê, não é tão tranquilo não. Por isso que é importante ter na mesa aquele amigo mais dedicado, né? Que no caso é você, né, Osmar? No caso sou eu. Acaba sendo eu. Teve um jogo que eu fiquei de jogar, acho que foi o Tiny Epic Zombies, que eu achei que era Tiny, o manual. E é um manual de jogo normal, assim. Jogo... É um epic. Foi mais o Epic do que Tiny. E aí eu precisei de um outro dia mais tranquilo pra poder aprender. Aprendi, gostei. Tiny Epic Zombies é bem bom até. Falta abrir o Tiny Epic Dinosaur, que também tá fechadão, esperando lá. Uma chance. Nossa, aconteceu um negócio com o Tiny Epic Dinosaurs, que foi assim, eu comprei ele e eu não tenho o costume de abrir de cara e conferir os componentes. Ah, então é. Eu demoro. É. Aí o que aconteceu? Eu peguei o jogo, já fazia acho que 6 meses que ele tava lá parado. Eu falei assim, não, vou jogar ele. Que tem o modo solo, eu gosto de jogar modo solo, vou jogar ele finalmente. Peguei o manual, eu li o manual e não vi os componentes. Quando eu li os componentes, cadê os dinossauros? Todos os dinossauros, não tinha nenhum dinossauro. Não vê com a gente. Só vi o dinossauro cara? roxo. Você- Aí tive equipe de reposição. pra mim, Vai lá no velho. arroba caixinha board games, falou, me manda os Gente, dinossauros. eu fiquei muito- Sabe Os que o caras- BR resolve. Eu fiquei lá, lógico. porque assim, gente do céu, eu não acredito que eu demorei tanto. E nem eu reparei que não tinha os dinossauros. Eu li o manual, entendi tudo, fui montar, falei, ué, mas cadê os dinossauros? Só tinha os Cara, roxos. às vezes acontece, né? Produção. Sim, Então, hoje em eles dia- foram super rápidos pra responder também e mandar de volta. Mas essa é a realidade hoje em dia, né? No mundo. Você sai de casa, cadê os dinossauros? Exatamente. Cadê? Só os roxos. Pra mim deu, Catiço. Só os roxos, que é o Barney. Deu, pra mim Só os deu. Barney. Só o Você Barney. só acha o Barney. Você só acha o Barney, que é o qual? Roxo. Roxo, exato. Não tem como. Complicadíssimo, cara. Ó, a gente tem uma pauta aqui, jogos como forma de interação social e saúde mental. Você usa jogos dessa forma? Por que todo mundo que joga então é louco? Porque eu não acho um cara que joga que é só, pô. Não, então, a questão dos jogos de saúde mental é porque o ano de 2020, na verdade, quando começou a pandemia, foi quando eu peguei bem firme pra mexer com o canal. E uma das coisas que eu mais percebi durante isso foi que as pessoas ficavam bem chateadas em casa, assim, tipo, não tenho o que fazer, não tenho com quem conversar. E aí eu resolvi conversar com as pessoas sobre o que elas gostavam, então, sobre jogos. E aí eu comecei a fazer várias lives no Instagram, quase que diárias, conversando com pessoas normais, assim, que não tinham grandes perfis nem nada. E foi super bacana, porque eu aprendi a conhecer mais da pessoa e entender que o jogo é um pretexto para você reunir pessoas. Boa. Né? E aí, nessa época, eu criei uma frasezinha mais ou menos que era assim, que o importante do jogo é a caixa. Porque são na caixa que a gente guarda os grandes momentos que a gente compartilhou à mesa com as pessoas. Olha aí que bonitinho. Né? Fala dele. Pô, isso é péssimo quando chega amassada a caixa, né? Pra alguém assim, que manda pra alguém. Pô, mas o Diego falou que o importante é a caixa, pô. E aí agora, né? A caixa toda ferrada. A Mipo BR não mandou o dinossauro pra ele por causa disso. A caixa veio, amigo? A caixa A veio, caixa não, importante. Você não fala que o importante é a caixa? Importante. Então joga com a caixa, então. Desligou o telefone. Imprime, né? E aí foi quando eu comecei a ver. E também porque a minha família, por parte materna, a gente nunca teve um contato muito próximo. A gente sempre se via em momentos X, né, chave,
mas nunca de se ver mensalmente. E aí os jogos foram uma forma de reunir a minha família inteira. Então, por exemplo, se eu chegar na casa da minha tia sem o Dixit, eles botam pra fora. Nossa. Eu já tentei levar todos os outros jogos. Eu não consigo emplacar um raio de um jogo diferente do Dixit na família. Mas eu acho que isso que é legal. Vários amigos meus que às vezes a gente sai e a pessoa fica assim no celular, você vai comer um hambúrguer e você tá assim, ó. Quando você nem existe na mesa. E aí quando você vai jogar, a pessoa se empenha em conversar com você. Então uma das coisas que eu mais gosto dos jogos são isso. As pessoas conversam com as pessoas, não são ilhas. O jogo, ele te dá a oportunidade... Ele meio que te obriga, na verdade, né? De interagir, né? Sim. Mas você tem ali a oportunidade de interação e aí dali, cara, você faz os seus melhores momentos, você, né, se solta. Acho que a galera tá percebendo muito isso na pandemia, né? Sim. Apesar da pandemia já ter praticamente acabado, mas essa relação, principalmente com filhos, né, que não saem das telas. Exatamente. Não tem essa parada de... Sim. Tem muita... meus sobrinhos mesmo, eu sempre acostumei eles a dar jogos de presente. Né? E mesmo quando eles iam lá em casa, eu ficava assim, eu quero jogar videogame, quero assistir televisão, quero ver o fulano lá. E aí quando começou os jogos, eu comecei a ter momentos diferentes com eles. Boa. Né? De você jogar alguma coisa diferente, ou de você achar que a criança não tem capacidade de jogar tal coisa, daqui a pouco ela vai lá e te arrebenta. Que nem eu joguei com meus sobrinhos lá, Dia das Crianças. E, tomei 3 surras no dedinho lá, que eu fiquei com 2 cartas na mão, numa outra 3. E é muito legal isso, são esses momentos que valem muito a pena, né? E aí na pandemia o que mais você via era o pai que às vezes tá com a criança em casa, e minha esposa é professora, de não saber o que vai fazer com a criança em casa. É isso. Tipo assim, eu tô com meu filho aqui, e aí, o que eu faço? Ué, Gente, na hora de ter, na hora de ter, tá de boa. né? Você sabia o que fazer. Na hora de ter, sabia direitinho o que fazer. Na hora de fazer, ninguém me perguntou. Ninguém perguntou. E aí, o que eu vou fazer daqui a 3 anos? Não. Agora o moleque tá lá em casa e não tem o que fazer. Bacana. Exatamente. Aí os jogos chamado serviram pra isso. tempo de qualidade, Tempo né? de qualidade. A Então, galera os jogos servem muito pra isso. Pelo menos eu aprendi muito isso durante a pandemia. E desenvolve, né? Não só você tem um tempo de qualidade, mas a criança vai aprendendo ali a gerenciar recurso, fazer conta, mentir. Que isso, cara? Pega o jogo de blefe, né? Jogar cup e fala assim, nossa, assim que mente bem. É isso. Você que engana bem, bacana. Tá demitido. Joguei muito com a minha sobrinha e perdi também pra ela. Aquele jogo que eu comprei lá na caixa board game. Foi, né? Jogo de É o Sugar Blast? É. Olha só. Joguei com ela, ela Nossa, adorou. jogo gostoso. É legal. Sempre que ela vem eu jogo, saudade da Valentina. A gente tem uma pauta aqui interessante que é: o influenciador pode falar que o jogo é ruim? Boa, você Exatamente. que é um cara que eu já vou puxar aqui também, que eu já percebi que você tem um pouco de receio de haters. Sim. Não tem? Sim. Então, e aí já pode trazer também mais hater falando mal de alguma coisa. Exatamente. Porque assim, teve uma live de uma das que eu fiz no Instagram que alguém perguntou qual era o jogo que eu mais odiava. E o jogo que eu mais odeio é o Fear, da Conclave. O jogo que eu mais odeio. Eu joguei até o final. Então, eu joguei ele 4 vezes pra ter certeza que eu não gostava desse jogo. Às vezes você ama odiar ele. É porque assim, tem jogo que você joga a primeira vez e você não gosta. Aí você tenta uma segunda. Nesse eu falei assim, gente, não é possível. Porque eu tive 2 primeiras partidas que não terminaram. Eu falei assim, gente, sério, termina que horas esse jogo? É duro o jogo que o jogo. E o Fear pra mim foi exatamente isso. isso. É um jogo sem fim. Parece o Rei Leão lá na abertura, o ciclo sem fim. Você vai, joga, volta tudo de novo. Começa, depois volta tudo. Ele tem uma campainha e tal, né? Abre e joga, né? Tipo, você vai aprendendo a jogar ele. Gente, eu não curti de jeito nenhum. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu gosto pra caramba desse jogo. E aí muita gente começou a perguntar nesse sentido, pras outras, entre elas, posso falar mal de um jogo? Você não vai me crucificar? Eu acho que você pode falar que você não gosta, pelo menos eu acredito que você pode falar. Você pode falar seus sentimentos se ele for verdadeiro, né? Olha, Exatamente. eu joguei e não me diverti. E depois bloqueia a pessoa que faz isso. Seu maldito. Você não sabe nada, você tá falando merda. Não sei o quê. Mas é que às vezes o jogo, a gente já falou isso algumas vezes aqui, às vezes ele, pra você, Exatamente. ele não funcionou por algum motivo. Exatamente. Às vezes a composição da mesa faz muita diferença, se o jogo vai funcionar ou não. Né? Às vezes o tipo de jogo pro seu grupo, o que aconteceu, alguma coisa. Igual isso, não terminar, já cai a experiência. Tem algumas coisas que podem acontecer que naquela sessão o jogo não funcionou legal. Mas outras pessoas jogaram e se divertiram pra caramba naquele jogo. E aí? O lance é que assim, eu acredito que a gente pode falar que um jogo não é bom, porque a gente pode dar um ponto de vista do que não funcionou pra gente, e que às vezes uma pessoa que tem um gosto parecido vai pensar um pouquinho melhor antes de conhecer o jogo. Mas uma coisa que eu falo assim, conheçam, independente, conheça o jogo e tenha uma opinião sua própria.
Mas você pega muita gente que tem medo de falar, às vezes ou porque a editora vai... a editora depois não vai ter mais contato comigo. Pô, aqui a gente fala a verdade e as editoras gostam disso, de quem fala a Eu verdade. acho que tem que ser sincero mesmo, porque a sua experiência pode ter sido São ruim. pontos de vista. Outras pessoas podem amar. O Fear mesmo teve... A minha cópia, eu dei de presente para um amigo meu, o Lucas. Ele amou o jogo. Muito engraçado esse amigo, né? Olha, toma isso aqui, eu odiei. Mas ele pediu exatamente por causa disso. Porque ele sabia que eu não ia jogar mais, que eu ia doar ele. Ele falou, cara, doa ele pra mim, de boa. Mandei ele pra mim. Aí eu mandei a minha cópia pra ele. Ele amou o jogo, porque a mãe dele jogou com ele. Então, é aquele negócio que falou no começo. Não é pelo jogo, é pela experiência, Exatamente. né? A mãe dele gostou demais do jogo. Então, pra ele foi uma coisa super acertada. E pra ele tem um significado especial, o Fear. Entendi. Que bom que tu não gostou então, Que né? bom. Alegria alguém. Deu certo. Por exemplo, eu não gostei eu não tive uma experiência legal com o Food Chain. Nossa, Food Chain. gente. Então, e tem gente que adora o jogo. Eu saí bugado do Food Chain. Não é? Nossa. Eu gostei do Food Chain, só que eu acho que ele tem uma questão que são aquelas milestones, são aqueles objetivos que você ganha poderes quando você completa. Se você não souber muito bem começar o jogo, e um jogador pegar mais de uma ou duas, ou ter duas a mais que os outros jogadores, é muito difícil buscar ele o resto dos jogos da partida. Então eu preferiria jogar sem isso aí. Se eu joguei com um amigo que já estava avançado no jogo, e aí eu fui percebendo que eu tava tomando uma peça enorme. Humilha, não tem o que fazer. A temática de ficar fazendo logística de comida não me agradou. Eu joguei muito. Pipeline, não gostei também, é um sucesso. É um sucesso. Pipeline é um jogo de fazer. Olha, pessoal, já temos encanamento. aqui nos comentários do chat aqui 13 haters já dizendo que vocês são. Dizendo que a gente que eles odeiam vocês por odiarem esses jogos. Já comprei muito jogo, joguei um pouquinho e falei, galera, não é O pra mim, Twilight não. Imperium, que demora pra... É um puta jogo legal, mas tinha aquele problema antes da árvore, das habilidades, tanto que eles deram uma Só joguei a quarta edição. Então, essa edição ficou muito boa. Joguei e olha... Também, é um jogo também que eu jogão. acho que eu sentei na mesa dele pra jogar umas 2, 3 vezes e nenhuma terminou. Não, perfeito. Joguei a quarta edição, que lapada, hein? Foram 12 horas de partida. Aí... 12 horas. O gatito. Quando eu joguei foi isso aí mesmo também. Foi o 12 dia inteiro. horas. E foi incrível. Então, e aí? Incrível. Você não via faz a essas hora 12 horas, passar. Você olhava no relógio, 2 da tarde. Você olha no relógio, Fazia, deixa eu ver, 5. Você nem percebe, cara. Louco, Você nem né? percebe. Você tá tão envolvido na Exatamente. politicagem. E você joga no turno dos desenvolvimento, outros, né? Joga no turno do outro. E aí a gente fez um esquema muito bacana de sortear as raças. Tipo, ó, toma 2 raças e escolhe uma num dia antes. Então você teve uma madrugada, uma noite. Pesquisei estratégias no YouTube. Aí, tá vendo? Todo mundo fez. Não façam isso. Todo mundo fez. Não, mas ficou um jogo muito melhor. Mas porque um cara trabalhou demais, não teve tempo pra fazer, chegou lá na hora e se ferrou. Mas aí, meu amigo, não joga. Não joga. Mas é um jogo como esse. Um jogo como esse. Não dá. Um jogo como esse, não dá pra chegar na hora e aprender. Não dá, cara. É muito complexo. Esse foi o problema. A gente Não ficou o dá. dia inteiro, que a gente começou de manhã cedo, começou a ler o manual, entregar pra todo mundo, e a gente já foi jogar depois. Aí a gente desceu pra comer um pastel, tomar um caldo de Não cana e dá, depois voltou não pro dá. jogo pra jogar. Então. Mas foi bem legal. Apesar de foi cansativo, mas o resumo da ópera foi Não, incrível. já chegou. A experiência Quando é muito eu fui louca, jogar, chegou todo mundo 2 da tarde com as cartas na manga, um monte de carta na manga. Todo Aí mundo, foi porrada, cara. manualzinho, pra eu ganhar com É. essa raça, eu tenho que fazer essa ação, evoluir aqui. Eu tinha, a minha raça, ela tinha mais 1 de dano nas naves pequenas, então o meu papo era produzir um monte de navinha. E ficar atacando rápido, porque se eu esperasse os caras crescerem, eu perdia. Safado, cara. Muito bom. Tu perdeu do mesmo jeito, cara. do mesmo jeito. Quando eu fui a última vez que eu fui jogar esse aí, nós jogamos lá com a turma, aí tinha 2 brothers. Tem uns caras que mais te atacam, né? Que você tem mais rivalidade, e estavam longe de mim. Os 2 do meu lado, assim, no lado do meu planeta, eram os mais Mas tem bonzinhos. uns teleporte. Não, beleza, mas até aí portal. tá. Mas no começo você vai expandindo, pegando os planetas rápido que tá perto Lógico. do seu, né? Amigão, deu 1 hora de jogo, eu tinha, tipo, sei lá, 6, 7 planetas, os caras com 2, 3. Aí os caras falaram, então deixa ele pegar aí, pô, agora não dá. Já tem que varrer. desanimou todo mundo Tem que já, varrer. cara. Tá, jogo bom. É isso que eu tô falando. Se esses carinhas tivessem antes pesquisado a raça e do anual, Então. pegado estratégia, ia ser um jogo desafiador pra todo Cara, mundo. você fala às vezes no grupo, galera, ó, amanhã tal, vamos jogar tal jogo. Às vezes um jogo mais pesado e tal. Ó, dá uma olhadinha em todo mundo aí, tá? O cara manda o PDF das regras. O cara manda link de vídeo no YouTube, explicando regra. Ó, dá uma olhadinha pra gente chegar lá e aproveitar o tempo pra chegar jogando.
Você acha que alguém vê, Não vai, irmão? não vai. Mas, ó, Chega não lá, sei se- 2 trouxa fizeram e outros dois Então, não mas fizeram. se E for- aí? Aí tem que explicar pros dois. Aí Tem. já fodeu tudo o esquema. Mas depende do jogo. Tem jogo que não precisa fazer isso, de estudar uma semana antes. A maioria não precisa, Mas não mas... tem necessidade mesmo. de Já você- aconteceu de avisar a galera e falar, Então, ó, vejam a regra A gente já antes. tentou fazer isso, não deu certo, a gente desistiu. Então a gente faz o quê? Alguém pega o manual pra ler, né, no que a gente faz lá, entender ele, depois chega lá e tenta passar um resumo pra todo mundo. E a gente joga. E a gente entendeu que pedir antes nem sempre funciona. E a gente também não joga muita coisa pesada que demande fazer esse tipo de coisa. Geralmente são jogos assim, que nem jogou GWT. Demorou um pouquinho pra gente entender o manual. Mas a jogatina foi tranquila. Mas porque todo mundo quis fazer desse jeito. Porque um dia antes, é o que você falou. Trabalhando, não vou ler. É. Não, eu Eu quero não que... vou não, fazer, não amanhã vou eu chego pegar. lá. Nas imagens do Cati, tá passando as imagens do teu site, é isso? O Insta. Do teu Insta, tá. Aí tem, tipo, falando algumas besteiras lá. Tá falando algumas besteiras lá. Porque é o que eu falei, tipo, eu faço muita coisinha de brincadeira, que nem eu fiz. Então, você cria um conteúdo em cima de uma temática do jogo, em cima do jogo. Você não fica só Algumas vezes, dando sim. review, falando... Não, sério? eu faço sempre alguma coisinha em cima do jogo ou em cima de algumas coisas que eu curto. Que nem um mês passado, retrasado, eu fiz 2 vídeos que eram cantadas ruins com jogos. Então eu peguei imitando o Castro imitando Brothers. exatamente, porque eu sou muito fã deles. Eu entrego... boa. Porque eu sou Tá bom. muito fã dos É uma cantadas homenagem. ruins. Exatamente. Tanto que quando eu fiz o primeiro, eu marquei eles lá falando que era uma Boa, homenagem legal. total pra eles. Eu escrevi todas as cantadas e não contei nenhuma pra minha esposa. Falei assim, vamos lá, você vai ver. E foi muito engraçada a reação dela. Porque ela fala que todas as minhas piadas são horríveis. Ai, que bom. Porque assim, a gente... Déjà vu. Cite exemplos. Porque assim, e a gente ama... que nem o Osmar a gente conhecia por causa do stand-up. Que eu e minha esposa, a gente consome muito stand-up. Por causa do Murilo Couto, né? Tô ligado. Famoso que atrai. Não, tipo, Venha a gente pelo famoso. assiste várias coisas, porque a gente frequenta muito bar de comédia. Então a gente vai muito ver teatro também. E eu gosto pra caramba de stand-up. E aí, quando eu tento fazer alguma coisa, ela fica assim, nossa, sério? Tipo, que ruim que você fez. Aí eu fico, nossa, que bosta. Vou ficar só assistindo mesmo. Você resumiu a minha vida aqui Mas do lado sabe, das marcas. quando a gente é casado com a mulher e é humorista, nenhuma piada sua tem graça. Nenhuma tem. E não A galera fala isso, né? Não faça piada. Se você tá no meio de um humorista, não faça piada. Não Não faz. fica fazendo aquilo que o humorista não acha graça. Porque, na verdade, esses caras, eles são uns puta mal-humorados, Lá tá vem, ligado? lá Aqueles vem. cara... Não, esses cara... não é, mas tipo é porque House, tu tá viu? fazendo mágica pro cara que já é mágico. Tu acha que ele vai se impressionar com o que tu tá fazendo? Vai dizer, é bacana. Tá, Não faz tem mais graça, sentido. entendeu? Não tem mais. A gente só fica vendo, é legal. Eu já fiz 8 dessas. Tô 10 anos fazendo isso. E o humor é surpreender, entendeu? Então o cara não vai surpreender. O humor é surpresa. Quebra de expectativa. Eu já sei o que tu vai falar. Faz sentido. Aí a gente fica, tá legal. Legal. Não é nem porque. Tipo- Não é nem porque a gente é mal-humorado, é porque já passamos disso já. Tipo, o cara começa o negócio e já sabe onde vai chegar. né? Já sei, eu já acompanhei do que eu tô falando já, raciocínio. entendeu? Aí, o que eu minta e seja falso, fala, Nossa, Aí sim, não é nem maldade. Que atuação é essa? É normal, naturalmente não tem graça mesmo, assim. Eu tô rindo, mas é por dentro. É porque eles já sabem o Caraca. passo a passo na A construção gente já da- viu da isso piada. mil Ou vezes. seja, vocês já. são pessoas péssimas de se conviver. Tu Parabéns. pode fazer outras coisas além de piada também. Tu pode, já tentou falar coisas inteligentes. Não, isso aí não tem graça. Tá exigindo muito. Que isso, cara. Eu tava falando. Desculpa. Prossiga. que tava falando. Não, então, as cantadas foram uma homenagem mesmo ao Marcos Castro. Então, e a Luciana, porque eu sou muito fã. Mas a gente fazia geralmente coisas assim, brincando com alguma mecânica do Cite jogo. exemplos. Que nem eu trabalho com um sistema de RH, né? Então, Você trabalhou com eu sistema de trabalho. Tá. Eu trabalho com sistema de RH. Então já manda. Você tem um emprego real, da vida Tenho, real? tenho. Não vive disso. Criador de conteúdo é só um hobby Tá. mesmo. Porque eu gosto muito de ficar criando coisas. Então, eu falo que assim, criar conteúdo pra mim é uma forma de eu descansar minha mente. Sim. Então, porque eu trabalho com sistema de RH, numa empresa em São Paulo, e se basicamente criando número e programação na sua frente. Chatão. Então, Não. E tem hora que é um Não, porre. não enche o tem saco. entrevista? Não faz. Não, Não? Por que você tá rindo? Porque essa mais uma. porque é chato pra caramba às vezes, Vai. ficar programando o dia inteiro. Ah, tá.
né? Mas No o caso, RH é recursos humanos. A Então, empresa você de faz- RH. a gente faz software para RH. Ah, Então a tá. gente mexe com linguagem. Trabalho com Delphi hoje. Tá. Então você fica vendo só lógica na frente. Delphi ainda. Existe. Ah, lá. E eu trabalho com isso. Olha lá o o Zé TI ali, ó. Porra, cara, programei isso aí. Cadê o microfone, nos animal? anos 92. Sim, é antigo. É antigo. E eu trabalho com isso. Então a criação de conteúdo é só uma forma de descansar a minha mente. Então no RH, como eu trabalho com sistema contábil e tudo mais, eu fiz um negócio que é chamado RH da Estante, que foi onde eu criei esse negócio do Maracaibo, onde eu queria fazer uma entrevista com o jogo para ir para mesa e o Maracaibo apareceu. Ele falou assim, não, eu vou me candidatar aí para jogo. Porque eu falo assim, qual a sua experiência? 2 anos parado na estante. Então é coisas assim que eu faço, né? Então eu fico tirando sarro com algumas coisas da minha estante mesmo, ou eu como jogador. Esse manual que já foi lido 3 vezes e não foi jogado. Exatamente. Lê uma vez o manual, e acha que vai jogar no dia, na semana, não joga. E não, Aí quando tem expectativa de jogar, lê de novo, aí não joga. Mas tu tava falando das cantadas, fala umas cantadas aí. Sabe que de você cabeça? fez. Alguma? Sabe alguma? Uma eu sei. Catito Não, querendo usar. Porque tem um jogo de um amigo meu, que é o Alexander Francisco, que é o Dracar Tum Tum. Que é você tá num barco, é um jogo musical. Então você tem que ficar Dracar, tum, 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 jogar uma carta para ir montando o Dracar para ir navegando até as ilhas. E aí eu falei pra minha esposa, você não é um navio, meu coração não é um navio, mas faz tum tum por você. É uma coisa mais ou menos assim. Aí outro foi, eu olhei pra Galápagos, porque o manual tá errado. O Splendor aqui fala que tem 7 joias, eu achei 8ª aqui. Um negócio mais ou menos assim. Melhorou. Pedreirão. Bem pedreirão mesmo. Não, quanto mais pedreiro, melhor, né? Nessa Lógico. sala. E aí eu fui pegando jogos que eu conseguia fazer isso. Né? Tipo, que nem eu vi que tem o do Hello Kitty, um dia pra relaxar. Eu falei assim pra minha esposa, Grande Gustavo Barreto. você não quer um dia pra relaxar nos meus braços? Você não quer ser E com a caixa Kitty, de jogo, viajar assim, sabe? comigo? Trazendo a caixa do jogo. Então eu brinquei com essas cantadas. Osmar, em 3 segundos, improvisa uma cantada baseada em alguns dos jogos que temos aqui, Osmar. Ai. Vai. Deixa eu ver. 3. Ali, ó. 1, 2, 3, tira a roupa. Tu acha essa cantada? Misógino. Meu amor, o quê? Tu não sabe se tô falando com homem ou com mulher? Ué, tá. Sei sim. Meu amor por você é Optimus. Pode ser boa. Depois da cama, não vou ser uma Deception. E vai poder fazer uma anarquia. Uma o quê? Na cama vai fazer uma anarquia. O que é o anarquia? Não é anarquia? É anarquia. Difícil. Eu li anarquia, né? É que eu tô sem aula. Ah, boa. Boa. Quando eu te conheci, eu tive um apagão. Não tem... O nosso amor é sensacional. Nossa. Gostou dessa? Vou levar Meu você Deus no do lugar ali céu. na Imigrantes. Meu Deus Depois do que eu te céu. conheci, eu entrei em loop. Que isso. Finge que você é o Carcassone e deixa eu mexer com o meu meeple. Não saiu do jeito que eu queria, desculpa. Só tá piorando, pessoal. Eu te odeio. Ha! Pegadinha do malandro. Tu gostou dessa? Nossa, essa aí foi... Caraca, ele tá se divertindo. Se diverte. né? Que isso, cara. Deixa eu dar um bituquinho na sua boca. Não, não me toca, não. Que isso, Eu cara. acho que foi, Osmar. viu? Você acha que deu? Será que tá bom? Já Não, que tá bom não. 10 segundos. Não, tá bom é outra coisa. Foi suficiente, foi Foi suficiente. suficiente. Tá bom. Passamos uma vergonhinha. Não tá. Bom, não tá. Foi divertido. Pelo menos pra nós. Acho que pra ele também. É, né? o Diego gostou. Eu passei mal. Mas Não, divulga a mas sua não. rede social que tu não divulgou até agora, eu acho. Nossa, Ué, o canal- Tio Di, mas é arroba canal do Tio Di. Arroba no canal Instagram. do Tio Di. Não tem YouTube? Tem canal do Tio Di também. Tá meio paradinho, mas vai voltar aos poucos. Canal do... E no YouTube você faz o como? Eu tento fazer algumas coisas com minha esposa. Então a gente faz lá que é uma primeira impressão. Que a gente joga um jogo pela primeira vez e já grava um vídeo com a primeira impressão dele. É legal. É uma forma bem legal de fazer. Porque ela Não, é e é muito importante, crítica né? A também. primeira impressão do jogo... Ai, que ver- Não, a primeira impressão do jogo... ela é muito importante, né? Sim. Porque às vezes é isso, é o que vai decidir se o jogo vai ficar no ar ou na estante. Exatamente. Pra qual amigo você vai apresentar. Tem que dizer pra como que você vai presentear. Pra pessoa presentear, tipo, Fir, não gostei, toma aqui de presente pra Então no você. YouTube é só primeiras impressões de Não, sua tem esposa. também, eu fiz um, na verdade, né? Que é sobre anime. Que era um review sobre o Kotaro vai sair de casa. Porque eu queria trazer de vez em quando um quadro chamado Pausa no BG, pra falar de outros assuntos que eu gosto também, que é no caso dos animes. Então aí eu fiz tentativa com o Kotaro, foi legal,
Foi Kotaro, na verdade. Foi bem legal, querendo fazer outros, mas eu parei justamente por causa do ritmo de trabalho, mais a criação do Instagram. Mas aí eu já tô gravando algumas coisas pra voltar de novo. Tá, mas isso aí é um review. É um review do Kotaro. É que eu me sinto mais seguro de fazer review de anime, por exemplo. Porque eu acho que o hate é menor do que de jogo. Porque jogo, onde você pega assim... Se você falar mal de um GWT, por exemplo, tem muito Eurogamer que vai descer além de você lá por qualquer coisa. Tem. Sério? Sempre tem. Sempre tem. Mas e aí? Por que essa preocupação toda com o Então, concorrente? é esse que é o ponto. Tipo assim, às vezes não tem que se ligar muito, sabe? Tipo, acontece mesmo porque você também é hater de alguma coisa que você não gosta. Sessão de terapia com o Fabiano Cavalheiro. Não, pô. Eu tô Não, tentando sim, mas tem entender razão. por quê. Você liga com... Qual que é a sua relação com os haters nas suas redes sociais? Não tenho, ninguém Não me tem, nem odeia. todo mundo me ama. Quando ninguém assiste, não tem como odiar. Como é que você vai, Dá um como é que você vai odiar uma coisa que você não assiste? Porque, inclusive, nesse momento, no seu canal no YouTube, tem o seu especial. Tem um especial de stand-up que eu soltei lá. Não essa tem ninguém nos semana. comentários falando mal, xingando? Não, pior que não tem. Porque Por os favor, que tinham eu gente, apaguei vão já. lá e xingam. Então, não tem. Então, tá vendo? É uma forma, você vai lá no É uma hate, forma. clica na lixeirinha. E eu pago. Qualquer comentário falando mal, eu pago. De Mentira, todos os canais que eu sério? tenho. Não, Lógico. Jura? Todos os canais que eu tenho acesso, falou mal, eu pago. É. Por que vai deixar? Me fala um motivo pra deixar. Ué, Tem motivo? Um pra deixar. Ué, já li? Não é pra mim a mensagem? Tá lido, A amigo. crítica é pra você, né? Tá lido. Boa. Boa. Perfeito. Tá. Não, perfeito. Não é pra mim a Perfeito. mensagem? É, perfeito. Obrigado pela sua crítica. Pagou. Prometo melhorar. Pagou, prometo. Li, considerei, ó. Tá aqui dentro, tô processando. Pagou. Tô processando você, inclusive. Rola um bloquezinho ou não? Depende do teor. Tá. Se for uma crítica construtiva... Não, depende do teor. Tem gente que fica, tipo... vai em todos os vídeos comentar uma coisa que nem tem a ver com o vídeo, não, sabe? não, aí é o cara venenoso. Aí bloqueia, não faz falta nenhuma. Ou melhor que bloqueia. Eu nem bloqueio. Silenciar. Ocultar do canal. Se oculta do canal a pessoa, ela continua comentando, continua dando view Acha que tá e acha que o comentário tá lá e ela nunca sabe que ninguém tá vendo o comentário dela, só ela. Que gostoso. Maravilhoso. Olha isso, gente. Ocultar do Tá canal. vendo? Você que tá perdendo o seu tempo aí falando bobagem, você tá falando sozinho. Vai no Instagram dele e fala... Por favor. Ocultar do canal Vamos é maravilhoso. Nós bater o recorde de ocultar pessoas. Ixi, é alto, viu? Sacanagem. Ó, tem um papo aqui de que você já escreveu um livro. Que livro é esse? Ah, é? Eu escrevi um livro. Trouxe ele? Não trouxe porque... Bacana. Beleza, então. É, Próximo então. assunto Por quê? Esse livro ele foi meio que um fracasso, apesar de tudo. Porque assim, eu sempre tive um sonho de escrever um livro. E eu escrevi o livro chamado O Aprendiz do Amor. Boa. É bonito, né, o nome Aprendiz assim. do amor. Todos nós somos aprendizes do amor. Exatamente. Mas na verdade o nome, ele veio também por causa de uma música do Arte Popular. Eu acho que é o Arte Popular que fala entendi. Sou o aprendiz do meu amor. Entendi. Para. Está tudo explicado. Se controla. Mas assim, quando eu criei esse título, Say no more. Tem aquele... Porque assim, quando eu era criança, meus pais sempre trabalhavam muito e eu gostava muito de escrever poesia na escola, tipo, quinta série e tudo mais. Só que por eu escrever as poesias e tudo, o pessoal da minha sala falava assim, lá vai o Mela Cueca, lá vai, tipo, as crianças mesmo, tipo, me odiavam por escrever poesias. E a minha professora sempre me incentivou a escrever as poesias de literatura. E aí eu criei um pseudônimo chamado Aprendiz do Amor. Então assinava todos os textos como Aprendiz do Amor. Que bonitinho. Né? Guia. Então eu escrevia tudo dessa forma. Aí chegou uma época que eu comecei a ter alguns problemas na escola mesmo, com, tipo, moleque que fala assim, eu gostava de uma menina, por exemplo. Ficava assim, e ele é gay, ó, nem troca ideia com ele. Por causa disso. E aí Senhor, tá vendo? Tá vendo por que não existe homem sensível? Por isso. Por isso. Por Porque o causa homem dos outros sensível sofre. E aí pra eu não precisar partilhar pra minha mãe nem nada, eu criei um amigo imaginário, que era uma pessoa totalmente diferente de mim, pra tentar, tipo, desabafar com ele e conseguir ligar as coisas pra frente. Era um eu lírico, né? Exatamente. Fictício. Exatamente. Ou como o Augusto Cury fala, a mesa redonda do eu, né? Você se colocar numa mesa redonda. Que louco. E aí, passaram-se os anos, eu namorei com uma moça durante 8 anos, fui noivo, e a gente vivia um mundo muito fechado, que era a igreja e nós dois, igreja e nós dois, igreja e nós dois. É. Porque eu fiquei 20 anos tocando numa paróquia. E aí, quando a gente terminou, eu fiquei totalmente perdido. Tipo, gente,
E agora? O que, que eu faço? Putz. Porque eu não tinha, meus amigos não estavam tão perto mais, porque eu meio que isolei eles. É. E aí eu fiquei pensando muita besteira nesse meu tempo. Tipo assim, minha vida não vale a pena, não sei o que lá. Que isso. E aí eu falei assim, não, eu vou trazer de novo o personagem. Já que eu não tinha com quem conversar direito, eu criei o Aprendi de Novo, o Amor de Novo. E aí eu consegui superar muita coisa por causa disso. Boa. Quando chegou um dia que eu comecei a namorar a minha atual esposa, né, que é a Daiane, minha esposa. E eu comecei a perceber na igreja que algumas crianças falam assim pra mim, você é um exemplo pra mim, me acendeu um sinal de alerta. Porque a pior coisa que eu tenho pra mim é ser exemplo de uma criança ou de um adolescente. Porque ela não sabe a sua história. E aí foi a vontade que eu tive de escrever o Aprendiz do Amor, pra entregar o livro pra essas pessoas. Então eu escrevi toda a história, que é do dia que terminou o noivado, do dia que a gente terminou, até o dia que eu conheci a minha esposa Daiane. Então tudo que aconteceu nesse meio do caminho eu coloquei no livro. E até os meus diálogos comigo mesmo eu coloquei lá com o aprendiz. Então no dia que fui pra Minas, iludi uma menina de Minas. Boa. Eu escrevo o porquê, o que Ótimo. eu me sentia, como eu me senti nisso e porque é horrível fazer isso. É. Então eu comecei a escrever várias coisas. horrível. Cara, Nunca iludiria ninguém. E aí De eu- Minas. E foi longe esse de Minas. E aí quando eu escrevi o livro todo, eu procurei uma editora. E a editora falou, e o meu sonho é só ver o livro na prateleira, mais nada. Tipo, eu nem queria que fosse recorde de vezes. O meu sonho era ir na livraria e encontrar o livro lá. E uma moça prometeu isso pra mim. Eu falei, beleza, fechou, vamos lá, vou fazer. Aí eu paguei tudo, e aí depois eu descobri que não ia ser assim. você tomou um golpe, porra. Você Basicamente, fala, ué, sim. Aí só ficou assim, no site deles pra vender e alguém que encomendasse deles. E eu tentando achar de... Não, a mulher falou assim, a moça nem trabalha mais aqui. E aí o que eles alegaram foi, o contrato tá escrito que ia ter na prateleira? Aí eu falei, puta, não. Não tá. Porque eu fui, tipo, empolgado, sabe? Eu não Nossa, entendi, tu meu pagou livro. pelo quê? Eu paguei só pra eles lançarem o livro no site deles e entregar pra alguma editora que comprasse de forma virtual. Mas se alguém comprar, vai ter o livro impresso. Sim. Tu comprou? Não. Por que aconteceu? Exatamente. Por que aconteceu isso? Quando eu vi que não ia acontecer, eu achei Tu um falou, rapaz... não vou participar do golpe. Exatamente. Tipo assim, aí o que eu fiz foi, eu achei um rapaz no Rio de Janeiro que ele produzia livros. Então eu mandei o livro pra ele, diagramou e mandou algumas cópias pra mim, pra eu distribuir entre meus amigos. É. Então assim, teve review em alguns blogs que fizeram dessa editora, que a editora, depois que eu fiquei assim, eu vou processar vocês. Aí eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar pra vários blogueirinhos de livro, eles vão fazer alguns reviews. E foi legal alguns reviews que eu li lá, né? Aí teve um blog que não recebeu o livro, que a menina escreveu um review, gostei pra caramba do review dela. Porque ela não leu. Não, ela leu o livro sem ser pela editora. Entendi. Né? Então tá. foi bem bacana o review dela. Tocou algumas legal. críticas bem legais referente ao que eu escrevi lá. E ao fato de comparar mesmo. Na vida real eu nunca faria isso que ele fez, por exemplo. Né? E o mais legal foi, as crianças e adolescentes que me preocupavam muito, quando leram o livro, algumas mães... Por exemplo, teve uma mãe que tirou o livro de um dos adolescentes. Tirou? Tirou, não deixou ler. Por quê? Tem uma parte do livro que eu falo assim, que durante o tempo da separação, eu fiquei muito sensível e muito carente. Só que eu também não... Eu sou uma pessoa muito tímida. A prova que eu sou tímido é que eu uso um mascote no canal, né? E aí, o que aconteceu foi... Eu não tinha coragem de chegar nas meninas. Eu fui aonde? Fui num puteiro. Que absurdo. E aí, o que aconteceu? Ninguém faz isso, cara. E aí eu me Que mundo apaixonei. você vive? E aí eu me apaixonei. Lá é um pouco mais fácil. Exatamente, bem mais fácil. E aí eu me apaixonei por uma das meninas de lá, e aí eu comecei assim, é muito mais fácil fazer desse jeito. E aí eu saía da missa e às vezes ia pra esse lugar. Sim. Isso E lá aí? em Minas? Por que você Não, falou isso lá é é muito aqui. mais... Não, ia pra esse lá lugar no puteiro. Tá, lá é mais fácil. Não, Lá é mais fácil. Isso. Tá. E aí eu escrevi Caminho isso no igreja puteiro é um caminho bem comum. Bem comum. Tem uma Uma salvação. tem uma van que sai direto. livro. Exatamente. Deu uma mão. De busca na porta, inclusive. Tem uma van que sai direto e faz E direto aí eu lá. escrevi isso no livro. Chamou do culto pra lá, né? Pô, vamos que lá. isso? E aí eu escrevi isso no livro. E aí quando uma das mães leram isso, falou, não, você não continua. Absurdo, cara. Mas eu não coloquei nada de detalhe do que aconteceu, eu só coloquei que eu ia pra esses lugares. Mas por quê? Pra criança tentar, ou a criança ou adolescente, tirar a ideia de que assim, eu sou um exemplo, eu não sou um exemplo. lógico, né? E aí foi... Minha mãe achou que tirar o livro da criança vai adiantar. Aprenda com os meus erros, né, cara? Exatamente, tipo, era mais isso. E foi legal que teve algumas que falaram assim, nossa, Di, mas você fez isso? Eu falei,
Cara, foi... Nossa, eu acho que não, só pra escrever, cara. Na igreja, Direto, mas direto. Você não trocar nem de roupa em casa. Você punha a Bíblia onde? Ó, É isso. Você punha a Bíblia onde? Lá na porta, deixava no carro, pô. Então foi bem. Foi bem. Uma Bíblia. Que isso. Lógico que tem. Lógico que É, tem. as pessoas, a fé das pessoas, não julgue as fé das Se pessoas. elas se cara. ajoelham porque vão rezar. Ah, não. E aí foi isso que aconteceu. Eu escrevi esse livro. E aí acabou que ele não foi pra frente pela editora por causa disso. Eu recebi até um pagamento de algumas pessoas que compraram o livro com eles. Eles mandaram uma quantia lá bem pequenininha, mas estava lá pelo menos. Pô. E eu não devo levar pra frente. Tenho vontade de tentar lançar ele de novo mais pra frente, mas até eu me senti também. Tipo, Mas assim, de o boa. livro, se alguém hoje em dia comprar, vai receber o livro? Então, acho que eles ainda têm no catálogo. no catálogo Então deles. tá lançado. Existe. Quem quiser comprar e ler, consegue ler, porque vai receber em casa o livro, é isso, né? Pode ser que sim. Pode Eu ser nunca que sim. tentei comprar ele de lá da editora. Eu já vi ele lá, eu já vi o pessoal vendendo, tipo, em sebo, porque já faz anos já esse livro. Ah, faz tempo já. Já faz tempo. Então pode ser que ainda tenha lá. Eu sei que meu nomezinho ainda tá no negócio da editora. Você escreveu, você era bem novinho, né? Quantos anos você tinha quando você escreveu Eu isso? escrevi já fazem 10 anos. O Pô, livro. 10 anos. Muito tempo. Você já. tinha uns anos atrás. 30. Tinha uns 30, exatamente. Chutou a idade dele? Não, ele falou É, que, tá que ele bom. tinha quase 40, pô. Tenho Ele é 39. quase a minha idade, é. Você é 8'3". Sim, eu A gente tem uma outra pergunta aqui, ó. Pô, Prêmio eu que sou você gênio. criou para prestigiar criadores de conteúdo no Instagram. Sim, porque E acontece... por que nós não ganhamos ainda? É só isso. Na verdade, vocês estavam com outro podcast. Isso, verdade. Tá concorrendo? Em casa. Não, na verdade vocês estavam concorrendo. Ah, vocês tá. vocês estavam numa outra casa. Tá. E a ideia era focar no Instagram, porque a gente não tinha dimensão de como abranger as outras plataformas. Entendi. Então a ideia toda foi assim: o prêmio Ludopedia é um prêmio bem conceituado. Tá. E tem muita gente que foi frustrada porque não ganha no prêmio Ludopedia. Nós, por exemplo. Ou porque, tipo, não é reconhecido, ou porque às vezes premia sempre os mesmos. Sim. Então não tem uma Que vazão. isso, temos uma crítica aí. É porque Mas é geralmente verdade, quando você gente, premia você um, pega é porque sempre teve mesmo. muito visualizador. Hoje eu tive a hora. Sim. É porque Ok, tem... temos lá? Geralmente quando o cara recebe um prêmio é porque ele teve muito voto, Exatamente. ele tem muita visualização Ele e tem a um público tendência já. do ano que vem ele Ele também tá de novo, por lá também. É. exatamente. Então, assim, você pega... e Seria esquisito se cada ano fosse um diferente. Aí ia ficar esquisito mesmo. É, então- Nunca ganhou, e aí só é relevante um ano. Esquisito, né? O cara. Não. É. Exatamente. Então, a ideia do prêmio foi tentar... E também porque as pessoas não tinham os trabalhos divulgados, né? Porque o foco sempre vem em cima dos maiores. Então, tipo, o Covil, o próprio Rafael Studert, que tem já Claro. canais conceituados e estabelecidos. Ponto. Então, a ideia era pegar, assim, o criador de conteúdo menor e médio ou que está em ascensão e criar um prêmio para eles mostrarem seu trabalho. Então, eu tive a ideia de criar o prêmio Jogando Ideias, que foi um prêmio que era, a princípio, voltado para todas as plataformas, e depois a gente resolveu colocar só no Instagram, porque eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer isso, abrangendo todo mundo. Prêmio Criando Ideias? Jogando Ideias. Jogando Ideias. Jogando Ideias. Então eu peguei vários perfis do Instagram que estavam me apoiando com essa iniciativa de criar o prêmio, e peguei várias ideias com eles. A gente criou um formulário para a pessoa se cadastrar lá e colocar o post. A pessoa não concorria pelo perfil, e sim pelas publicações que ela tinha. Entendi. Então, assim, publicação de Reels, foto, carrossel, stories, vídeo, lives. A gente, Criatividade Era acho- medir a criatividade. muito louco, é. Exatamente. Então a gente teve vários perfis que mandaram coisas pra gente. E a gente selecionou, tipo, um comitê, uma galerinha de outros perfis que analisar esses conteúdos que se inscreveram. E pessoas depois, na base final, a gente tinha o voto popular, o voto especialista, que é game designer, ilustrador, tradutor, pessoa já no meio do hobby, e depois e também o pessoal do próprio conselho que estava ali junto, ajudando. Né? Então a gente fez desse jeito. E aí fez uma live apresentando e divulgando os prêmios por postagem. E foi bem bacana. Que maneira. Foi a ideia Legal. é o ano que vem ter de novo. Tipo, o valor em dinheiro chegava a quantos milhões? Assim, Nada, né? zero. Nada. Eu mandei fazer um troféu pra cada Legal. pessoa. O prêmio, o cara ganhava uma viagem de van lá pro... Eu mandei fazer um. Vale, Ivan. eu mandei Você pode fazer o tour. um troféuzinho, né? E mandei pra cada um que ganhou Maneiro, o prêmio, muito mandei legal. pra eles lá. Foi bem legal, porque você recebia relatos assim. Eu recebi um relato, na verdade, de um casal que falou assim: a gente ia desistir de fazer conteúdo. E aí, quando a gente ganhou o prêmio, a gente Às vezes um incentivo, voltou, a gente pô. voltou a querer fazer. Então foi bem E que bacana. ano foi mesmo. isso? Foi ano passado. Ano passado. Não, foi esse ano, perdão. Foi esse ano. Ano que vem tem de novo? E ano que vem tem de novo. Legal. Eu acho que em novembro, dezembro, tem divulgando as inscrições de novo. E a ideia agora é tentar trazer mais uma plataforma. O problema é que eu faço muita coisa sozinho desse prêmio.
Então é mais difícil de Esse fazer. prêmio, o seu canal no YouTube... você Já fica aproveita e sabendo. divulga as redes sociais pra todo mundo que quiser acompanhar. Então, o @canal do Tio Di no Instagram e canal do Tio Di no YouTube. Fechou. Canal do Tio Di. A gente bateu um papo aqui com o Diego Selingardi, o grande Tio Di. Muito Valeu, bem. De onde Diegão. vai esse tio? É porque meus sobrinhos me chamam sempre de tio e alguns Sim. amigos. Geralmente sobrinho me chama a gente chamam- de tio mesmo, né? Então, mas tem aí- sobrinho é o Não, É sempre. Olha lá, Hã? o Catito, Eu não. Catito Não? chama de babaca. Chama de Catito. Catito é melhor. Tio Catito. Não, Catito. Só Tio Catito. Catito. Mas é que assim, tem sobrinho meu que Sou me chama tio de Fá. Diego ou Di. Chato. Mas é que tem. Esse é chato, Tipo, sobrinho tem três sobrinhos, dois sobrinhos meus que Diego. chamam só de tio Di. Olá, Diego. Mas eu tenho. Um que chama de Diego mesmo. Ele é mais velho que tu? Não. É mais novo, mas Sobrinho. ele tem que chamar de Diego. Se você é sobrinho dele e chama ele de Diego, você é o sobrinho chato. Isso, E aí com tem- É certeza. tio Di, seu chato. Tio Di. E aí tem Ah, vários... eu chamo de tio Di? Eu Ele sou só tio sobrinho. Fá. E aí tem vários amigos meus que me chamam de tio Di também. Então quando eu resolvi criar o nome, eu peguei esse negócio do carinho mesmo. Tipo, tio Di, vamos deixar tio Di. Legal. Maravilha, então Valeu, Diegão, sigam prazer, viu, mano? Tio Di Prazer nas todo redes meu. sociais. Esse foi o Contrapartida de hoje. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @contrapartida. Vai aparecer 1, 2, 3 e agora. foi. Aí. Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais pessoais, @osmarcampbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira. Muito bem, sigam a gente. Vai no YouTube também, assiste meu especial de stand-up que eu soltei essa semana. É muito difícil ser eu, 1 hora de stand-up pra vocês, piadas muito boas. O Fabiano tava lá, se divertiu muito, olha só. Assisti lá e tive que me forçar pra ficar rindo. Muito obrigado, apoiadores e patrocinadores do Contrapartida, produtora Pé de Pano Produções, obrigado, Catito, tio Catito. Editoras Devir, Precisamente, MeepleBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e distribuidora Bestmark, obrigado, empresas Valeu, que galera. ajudam Só a os produção top. de conteúdo nacional. Valeu, galera. Esse foi o Só Contrapartida. demais. Quer deixar o último recado aí, alguma coisinha pra falar? Joguem e se divirtam. Joguem e se Boa. divirtam. É isso, Beijo galera. do Tio Di, tamo Recado junto. do Tio Di. Esse foi o Contrapartida. Valeu!